Olá, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise. E eu acho que tá na hora da gente conversar um pouquinho sobre as séries que eu ando lendo. Não é segredo pra ninguém que eu acabei entrando num abismo muito profundo de séries e eu só fui perceber isso quando eu resolvi colocar no meu papel e deu a incrível somatória de 70 séries em andamento ou que eu já tenho os livros, mas ainda não comecei a ler, que eu tenho os e-books. Então, assim, gente, é algo a se preocupar. Mas calma aí, que estamos em abril, hoje é dia 7 de abril que eu tô fazendo esse vídeo. E nesses 3 meses de leitura, eu já consegui adiantar e atualizar bastante coisa nessa lista. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqueles recadinhos de sempre que todo mundo já sabe, mas eu acho que às vezes vocês esquecem e que nos ajuda bastante, né, na divulgação do canal, tá? Então, se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam aqui embaixo e sejam muito bem-vindos aqui ao canal, tá? A gente adora receber novas pessoas, tá bom? Deixem o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, tá? E deixem aqui nos comentários também se vocês pretendem terminar alguma série ainda esse ano ou se vocês já terminaram. Podem ficar tranquilos que eu não vou citar aqui neste vídeo as 70 séries que eu tenho para ler, tá? Aqui no momento, hoje, eu só vou falar sobre as séries que eu finalizei ou que eu dei continuidade, né, dentro desses 3 meses de leituras do ano, né? Então aqui eu vou falar de livros que eu li em janeiro, fevereiro e março. E como ontem eu terminei de ler eu vou acrescentar aqui também, tá? Pra aproveitar já a leitura, pra aproveitar já o vídeo, tá? Bom, o primeiro livro que eu trago aqui então, que eu concluí, que eu fiz a leitura em janeiro, logo na primeira e segunda semana, foi A Ascensão da Magia, da Nora Roberts. Ele é o terceiro livro da trilogia Crônicas da Escolhida. Então, aqui eu já comecei o ano encerrando uma trilogia e que eu fiquei contente. Inclusive, tem conteúdo aqui desse livro no canal. Eu vou deixar aqui, eu vou tentar deixar nos cards todos os livros que já foram mencionados aqui no canal em vídeo para vocês, se vocês quiserem saber uma opinião mais completa nos vídeos, porque aqui eu vou só passar uma geral para todo mundo saber do que se trata, tá? Nessa trilogia aqui a gente vai acompanhar um vírus que matou 90% da população mundial e as pessoas que sobreviveram, elas têm que acabar lutando por suas vidas, aprendendo a viver em um mundo onde não há mais regras, não há mais leis, não há mais autoridades, não há mais dinheiro, então é tudo em troca de... tudo funciona à base de troca, né? De produção própria, né? Então eles têm que aprender a produzir tudo aquilo que eles vão consumir e a aprender a fazer as trocas entre as pessoas para todo mundo ter o que precisa. Aqui então a gente vai acompanhar a saga da Fallon Swift, que é a escolhida, para conseguir trazer a paz mundial novamente que eles tanto almejam, tá? Essa é uma trilogia de fantasia, onde envolve seres mágicos, tá? Envolve fadas, elfos, então para quem gosta desse mundo, eu acho que vai ser uma boa pedida, tá? Dos 3 livros, eu me apaixonei pelo primeiro. O segundo foi um pouco mais parado, tipo, eu achei um pouquinho mais maçante. E o terceiro foi muito bom, apesar de eu ainda continuar preferindo muito o primeiro, que é Ano 1, tá bom? Então, comecei o ano já concluindo uma trilogia e assim, eu simplesmente amei no geral. A história foi muito boa e eu fiquei bastante contente. Aí em seguida, eu vou deixar as capinhas aqui pra vocês. Ano passado eu tinha começado a leitura da série Wheeler's Family. O primeiro foi fenomenal, tá? E aí, em janeiro, também ainda em janeiro, tá? Eu vou falando por ordem cronológica das leituras. Em janeiro eu peguei o segundo livro da série pra ler, que foi Colateral, que conta a história do Jason e da Lia. Esses livros, eles são muito rápidos de ler, eles têm o quê? No máximo 200 páginas, e a história é muito fluida, tá? Eu li todos eles em e-book, então eu comprei o box, né, com os 4 livros dentro do mesmo, né? E eu fiz a leitura super rapidinha, eu gostei bastante, uma leitura bem rápida, bem satisfatória para quem gosta, né, de passar uma tarde lendo e já quer concluir logo a leitura, para passar bem no tempo, tá bom? Tem conteúdos, tem cenas hots, né, então para quem já não curte muito, acredito que não vai funcionar, tá? Aí, aproveitando, já que eu tô falando dessa série, em março agora, eu consegui finalizar o box, né? Eu consegui ler, então, os 2 últimos que faltavam, que era Superficial e Sensacional, tá?
que conta a história daí do Jace e depois do Khan, que também é da família Withers, tá? Então, no geral, essa leitura dessa série foi muito satisfatória, eu gostei bastante. O último livro acho que foi o mais fraquinho de todos, tá? Mas o primeiro e o segundo, assim, são maravilhosos, eu super recomendo, tá? Então fica aí a dica para quem gosta de leituras rápidas, dá pra você ler numa tarde, tá? São todos livros curtinhos, bem fluidos, não tem muita enrolação, porque como são livros curtos, as coisas vão acontecendo, já vão se resolvendo, e logo a gente tem o resultado que a gente tanto espera. Aí, não contente em ler o que já estava começado, eu tinha no meu Kindle os 2 primeiros livros da série Lords Imperfeitos, que é escrita pela Lucy Dibby e pela Moira Bianchi, que era o Conde Sovina e o Duque Mukirana, tá? Eu comecei a fazer a leitura, a princípio, eu sabia que era uma série, eu achava que era uma duologia, e eu não sabia muito que tinha ordem para começar, apesar de que a ordem não altera o resultado, porque não são continuações, são histórias individuais, tá? Então eu comecei a ler a série pelo segundo livro, que é o Duque Mukirana. Eu fiz essa leitura ainda em janeiro. Também é uma leitura muito rápida, umas 260 páginas, rapidinho. Uma história muito bacana, tá? E aí eu lembro que no vídeo que eu também comentei aqui, eu acho que deve estar junto com o vídeo de Ascensão da Magia, Matos. Mas se não tiver, eu também deixo o card aqui. Eu comentei que eu não sabia se o livro era escrito pelas 2 autoras ao mesmo tempo, ou se, vamos supor, cada escritora fez um livro. E aí eu, agora, em abril, que foi a leitura que eu terminei ontem, eu terminei de ler o Conde Sovina, que seria o primeiro livro da série. E eu cheguei à conclusão de que cada escritora escreveu um livro, porque a linguagem entre eles é muito diferente, tá? A linguagem usada em O Duque Mukirana diverge muito da linguagem utilizada em O Conde Sovina. E eu preciso confessar que eu não gostei muito do Conde Sovina, tá? Eu esperava que eu ia adorar, que seria uma leitura muito satisfatória, porém eu acabei não gostando. A premissa dessas histórias é em que os protagonistas eles vão ser muito mão de vaca, né? O Duque Mukirana e o Conde Sovina. Porém, eu acho que as particularidades entre esses 2 livros, e também acho que o que as escritoras fizeram, do Duque Mukirana acabou ficando um pouco mais satisfatório para mim. Eu gostei mais do desenrolar, do desenvolvimento, né? Das questões do personagem, por ele ser tão Mukirana assim. Já o Conde Sovina foi pura mesquinhez, vamos dizer assim, não sei. Não me agradou. Teve vários momentos assim no livro que eu falava assim, ai que cara idiota, sai daí, Ruby, larga ele não merece você. Porque, tipo, ele chegou a cogitar a hipótese de, tipo, ficar entre 2 moças, né? Uma que tinha recebido uma fortuna e a Ruby, que era filha de um comerciante. Então, eu falei assim, se eu ficar com ela tem uma grande fortuna, eu não vou ter despesa com ela. Agora, se eu casar com a Ruby, ela é de origem simples, então eu vou ter que despender uma fortuna pra isso, pra aquilo. Eu falei assim, gente, e sem contar que a linguagem utilizada aqui, eu entendo que é uma história que se passa lá atrás, mas assim, não precisa, sabe? Todo tempo, porque você é muito garbosa. Gente, não sei, eu acho que a autora quis trazer elementos, sabe, pra história, elementos antigos, mas não sei, não me pegou, não gostei do personagem, não gostei da forma da escrita desse livro, que usava muito verbo em tempos que não se usam mais, enfim. Como eu disse, são 4 livros, então consta mais 2 histórias. Eu vou ler porque eu achei bem bacana a ideia e eu quero ver como que vai ser desenvolvida também essas 2 últimas histórias, do tipo, se realmente vai comprovar esse meu ponto de que cada uma escreve outra, tá? Cara, e agora eu tô pensando aqui, janeiro foi um mês maravilhoso pra mim, porque janeiro praticamente, eu tô aqui com uma listinha, né, em ordem pra eu falar pra vocês, praticamente janeiro foi o mês que eu mais dei continuidade, finalizei séries aqui nesse ano. Então assim, eu acho que foi muito proveitoso pra mim. E aí, falando nisso, por quê? Porque em janeiro eu também finalizei a trilogia dos Príncipes da Elizabeth Hoyt com o Príncipe Serpente. Eu também falei dele aqui no canal, tá? Tudo em conteúdo de vlog, eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês o card. Mas eu também finalizei mais uma trilogia aqui. A Elizabeth Hoyt, ela foi mais uma
autora em que eu conheci esse ano não, né? Eu conheci agora, né, com essa série, que comecei a ler no ano passado, e eu simplesmente amei a escrita dela. Ela traz histórias muito irreverentes, personagens muito desbocados. Ela escreve romance de época, então a gente já espera que vai ser aquela coisa tradicional, né, aquela coisa que a gente já conhece como vai ser, previsível, mas nada disso. Ela traz personagens e histórias completamente irreverentes e protagonistas, assim, muito fora da caixinha, e isso me surpreendeu e eu gostei bastante, tá? Tanto que, eu vou dar um spoiler, eu já tenho o box com os outros 4 livros dela, e aí realmente ele está também dentro das 70 séries para eu ler, tá? Bom, passando agora para o mês de fevereiro, eu comecei o mês na questão de séries lendo o 4º livro da série da Irmandade da Daga Negra, que é o Amante Revelado. Vou deixar aqui a capinha também para você. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Butch, né, que é o detetive, em que ele acabou conhecendo os vampiros da Irmandade e acaba indo viver com eles, tá? Apesar de ser o livro mais chato pra mim até agora da série, na questão do romance, meus amigos, o que acontece aqui nesse livro? É uma reviravolta que eu acho que todo mundo que leu essa série não esperava que ia acontecer isso, mas eu acho que foi a solução perfeita para o que poderia ser. Então eu fiz a leitura de Amante Revelado e assim, eu confesso que eu estou adorando fazer a leitura dessa série depois de muitos anos em que ela fez sucesso, mas eu sempre tive a curiosidade e agora estou tendo a oportunidade de ler. Então sim, é uma série que eu pretendo ler até o final. Eu já tenho quase todos os livros aqui, então é só mesmo questão de ir encaixando nas minhas metas para fazer logo a leitura, tá? E aí eu sempre vou tentar trazer aqui o conteúdo dessa série, o que eu estou achando e o que eu estou vendo sobre tudo isso. Bom, nem tudo são flores na nossa vida, né? Até agora eu só trouxe aqui e falei de leituras que eu gostei, que foram satisfatórias, que me surpreenderam, mas sim, dentro dessas séries eu acabei lendo uma bomba, que foi o 2º livro da série Renegados, que é Arqui-Inimigo. Assim, tem um vlog falando dele aqui completo, todas as minhas opiniões, o que eu achei, por que eu não gostei, por que eu achei muito chato, mas resumindo, eu achei a história muito parada, muito chata, os elementos certos, porém mal desenvolvidos. Então, é isso. Aí eu acabei ficando muito na dúvida se eu continuo e encerro a trilogia, lendo o 3º livro, que é Supernova, ou se eu paro por aí e abandono a série, tá? Aí vai ficar incógnita porque eu vou decidir isso mais pra frente, eu ainda não tenho livro também. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque realmente eu não tenho ideia do que fazer com essa série, porque foi muito difícil eu terminar de ler esse livro, muito difícil. Ainda no mês de fevereiro, eu não vou pegar o livro porque ele tá lá atrás da minha estante, na última fileira, eu vou ter que tirar um monte de livros da frente pra pegar ele, mas eu deixo aqui a capinha pra vocês. Eu finalmente voltei a ler a série Imortal da J.D. Robb. Aqui a Nora Roberts está escrevendo como J.D. Robb. E assim, não tem o que falar dessa série, né? O livro é o 6º livro da série, que é Vingança Mortal. E aqui a gente vai acompanhar um pouquinho mais a história do Rourke e do Somerset, né? Do passado deles. E a Ivy, que é a tenente, tentando resolver mais um assassinato, tá? Não tem palavras, é muito boa a história, é muito boa a série. Pra quem gosta de romance, temos muito romance. Pra quem gosta de investigação criminal, temos muita investigação criminal. E o plus é que a história se passa no futuro. Então temos carros voadores, temos robôs, temos... É assim, leio, tá bom? É muito boa a série. E eu estou muito feliz por poder voltar a continuar a ler essa série, porque eu tinha empacado, porque, assim, os livros são muito caros, gente. E ficou um bom tempo sem entrar na promoção. Então eu dei uma parada de comprar os livros e tal, mas agora que eu tenho alguns, né, pelo menos os próximos, acho que eu tenho uns 10. Acho que eu tenho uns 10. Vamos dar andamento nisso. Agora a gente vai entrar no mês de março, que foi o mês que eu fiquei de férias e eu consegui ler bastante coisa, inclusive séries, e eu comecei encerrando uma duologia, que é a duologia Agentes da Coroa, da Julia Quinn, com o 2º livro, que é Como Se Casar com o Marquês. Esse livro aqui, ele, na verdade, eu tinha comprado ele primeiro, e no final do ano passado eu comprei Como Agarrar uma Herdeira, só que aí eu quis ler na ordem, né, então eu acabei deixando esse pra trás,
E agora eu li em março e já finalizei. É uma duologia pra quem ama Julia Quinn, pra quem gosta de séries pequenas. Eu recomendo porque são leituras bem bacanas, bem rápidas, bem divertidas, bem diferente do que a gente tá acostumado, tipo, bem diferente dos Bridgertons e tal. E aqui nesse livro de Como Se Casar com um Marquês, nós vamos ter a Lady Danbury como tipo, uma terceira protagonista. Então, pra quem gosta da Lady Danbury, que aparece nos Bridgertons, tá aqui a dica pra você seguir, tá? Aqui os protagonistas, eles são agentes da coroa, né? Eles são... como que fala? Eles são, tipo, meio que espiões, sabe? E... Então, um deles tem título, né? Que aqui é o Marquês. E o primeiro, o protagonista, ele nem tem título, né? Ele nem é da alta sociedade. Então, assim, foge bem um pouquinho dos padrões que a gente tá acostumado a Julia Quinn. Então, fica aqui a dica. Aí, em março, eu peguei Amor e Sorte, que é o segundo livro da trilogia Amor e Gelato, pra fazer essa leitura. Eu ainda não tenho o terceiro livro, eu preciso comprar, que é Amor e Azeitonas, mas pelo menos agora ela já está meio caminho andado, tá? Eu tava esperando aqui nessa história uma história de romance, que se passaria na Irlanda, mas na verdade eu ganhei uma história de superação. E acredito que foi muito satisfatório e muito boa fazer essa leitura e ensina bastante sobre relacionamento entre irmãos, família. Foi bem, assim, surpreendente pra mim, tá? E agora sim, vamos falar da última atualização de séries, do último livro referente a séries que eu li, que foi Indomável, da Julia Quinn. Então eu finalizei mais uma trilogia. Essa trilogia se chama Damas Rebeldes. E essa série aqui, essa trilogia, foi a primeira escrita pela Julia Quinn. Então ela começou a vida dela de escritora através dessa trilogia, pelo que eu andei pesquisando. Então o livro foi escrito, tanto que eu até falei no blog, o livro foi escrito em 1970, tá? Então só que ele só foi lançado aqui no Brasil recentemente. E aqui a história vai contar sobre 3 amigos, tá? A Emma, a Belle e o Dunford, eles são 3 amigos, e cada livro conta a história de um deles. E aqui no terceiro a gente vai acompanhar então a história do Dunford, tá? Esse terceiro livro pra mim não foi muito bom, eu não gostei muito dos desdobramentos que ele trouxe, mas o primeiro e o segundo foi maravilhoso, tá? Então, é isso, eu acho que vai ter, mais pra frente vai ter conteúdo aqui desse livro no canal, porque eu tive opiniões muito fortes sobre eles, então eu acho que vai ser legal eu trazer. É isso. Resumindo então, eu encerrei 5 séries e continuei mais 5, tá? Então foram 10 atualizações e eu tô muito contente com esse resultado, porque eu lembro que nos anos passados eu conseguia ler tipo 1, 2, 3 séries no máximo. E agora a gente tá em março e eu já consegui dar continuidade pelo menos em 10, tá? Sendo que dessas 10, metade foi encerramento. Então assim, eu tô muito contente com esse resultado, eu espero manter esse ritmo, porque afinal eu tenho 70 séries pra dar conta de finalizar. E obviamente, né, que meu sangue não eu não tenho a cabeça forte, eu acabo comprando mais séries pra começar mais séries, então, né, eu que lute pra isso. Mas é isso, eu fico por aqui então com esse vídeo, vou encerrar ele por aqui, espero que ele não tenha ficado gigante e que vocês gostem, tá bom? Não esqueçam de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, sobre as séries que vocês estão lendo, eu adoro conversar com vocês. Até o próximo vídeo.